Então, o que a gente tem observado são pacientes que têm desenvolvido pancreatite. A pancreatite é uma doença extremamente fatal, né? Correndo risco de morte. Olá, sejam bem-vindos ao programa da TV Impacto. No nosso programa de hoje, nós vamos conversar sobre as famosas canetas emagrecedoras. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico endocrinologista Dr. Pedro Coutinho. Dr. Pedro, seja muito bem-vindo à TV Impacto. Obrigado pela oportunidade de voltar novamente aqui a essa casa. Eu estive aqui durante alguns anos aí, passando aí os meus conhecimentos a respeito da endocrinologia. E realmente nós estamos na moda das canetinhas, né? Certo. Doutor, para a gente iniciar a nossa conversa, elas foram popularmente conhecidas como canetas emagrecedoras. Perfeito. Mas o que de fato são esses medicamentos? Na verdade, elas são medicamentos que foram criados inicialmente para o diabetes. Então, o processo inicial da sua criação, o objetivo maior era controlar a glicemia dos pacientes. No entanto, através de alguns estudos, foi se percebendo que alguns pacientes faziam uso dessas medicações para baixar a glicemia, eles acabavam também tendo uma perda de peso. E aí o laboratório foi pesquisar muito mais sobre esse assunto e percebeu-se aí a importância do uso dela também na perda de peso. No entanto, o que está acontecendo atualmente, né? Muitas pessoas estão confundindo a questão da perda de peso com uma questão da diabetes. A perda de peso foi um processo, né, que ocorreu fora um pouquinho do controle da indústria farmacêutica que oferecia para os pacientes o tratamento para o diabetes. E o que a gente tem observado ao longo do tempo? Às vezes, o uso inadequado desse produto. A vantagem que a gente tem atualmente no mercado é que, além de baixar a glicemia, você tem a questão da perda de peso também, que ocorre como um dos efeitos do uso da medicação. Certo. Doutor, e como é que esses medicamentos eles funcionam no corpo da pessoa? Veja bem, volto a dizer, o objetivo maior é exatamente o controle da glicemia. Então esses medicamentos eles acabam agindo, inibindo o apetite e dessa forma, é claro, a pessoa que come um pouco menos, ele tem uma tendência da melhora glicêmica, né? E além da perda de apetite, da redução do apetite, ele metabolicamente acaba agindo também sobre vários órgãos do nosso corpo. A parte mental, a parte psicológica, né, age no sistema nervoso, inibindo o apetite, age na questão do intestino, melhorando aí a sensação de cheiura quando você come, usando uma linguagem popular, a pessoa sente como se estivesse mais saciada, né, e por isso às vezes a necessidade de comer cada vez menos. E mais recentemente, né, com a introdução de uma nova medicação aí para perda de peso e atualmente também para diabetes, a gente tem observado um outro processo além da primeira medicação que foi criada, que foi a semaglutida. Certo. Doutor, agora comente um pouco com relação aos efeitos colaterais dessas canetas emagrecedoras. Todos os medicamentos que nós fazemos uso, a população no geral, né, que faz uso, tem os seus efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais que a gente tem observado nos pacientes é a náusea, às vezes a vontade de vomitar. Geralmente, em que momento ocorre isso? Na grande maioria das vezes, quando o paciente se sente saciado, se sente cheio, e no entanto, às vezes persiste em querer comer a mais, e aí vem essa sensação de náuseas, porque o próprio estômago, metabolicamente, juntamente com o processo digestório, inclui o intestino,
ele metabolicamente começa a ficar mais lento. E isso, se o metabolismo fica mais lento, cada vez que você come de forma exagerada ou fora do normal, isso faz com que muitos pacientes, além da sensação de náusea, acabe tendo em várias situações vômito também. É importante se dizer que, além desses efeitos que são comuns, que é a náusea e o vômito, nós temos aí algo mais grave que tem ocorrido com os pacientes, principalmente pacientes que fazem uso inadequado, pessoas que acabam utilizando sem a devida orientação, muitas das vezes até prescrito por médicos. No entanto, médicos que não têm a experiência, a expertise de trabalhar com o excesso de peso, né? Ou trabalhar mesmo com o controle da glicemia. Então, o que a gente tem observado são pacientes que têm desenvolvido pancreatite. A pancreatite é uma doença extremamente fatal, né? Correndo risco de morte, e além disso, muitas das vezes casos até de obstrução intestinal pelo uso inadequado dessas medicações para perda de peso. É importante se dizer que as medicações elas são seguras, no entanto, precisa da atuação de pessoas especializadas nessa área. A gente tem observado assim um uso indiscriminado, né, até de forma exacerbada, por conta muitas das vezes mais da questão estética do que a questão da saúde propriamente dita. Eu estou pegando um gancho com essa sua última fala. A gente percebe que algumas pessoas estão fazendo esse uso indiscriminado, sem receita muitas das vezes, só para querer emagrecer de forma estética, sem essa questão da diabetes, essa questão de receita médica. Na sua opinião profissional sobre esse caso, qual é a sua avaliação? Bom, na questão, primeiro passo, a gente precisa entender que esse medicamento ele foi criado especificamente para o tratamento, né, coadjuvante, complementar ao tratamento para o diabetes. Então, são medicações que, em alguns casos, dependendo do uso que a pessoa faz de forma indiscriminada, além de dar esse efeito colateral, que são náuseas, histórico de pancreatite, vômito, muitas das vezes, a pessoa acaba tendo às vezes até imaginando a questão estética, acaba tendo uma perda de peso de forma exagerada. E nessa perda de peso de forma exagerada, existem aquelas situações de pessoas que acabam perdendo nutrientes importantes para o equilíbrio do organismo. Aí você perde vitaminas, você pode perder aí, além de vitaminas, muitos nutrientes importantes, sódio, potássio, substâncias extremamente para o equilíbrio do organismo. E isso, se não for acompanhado de forma correta, faz com que o paciente acabe desenvolvendo outras doenças complementares por conta de um uso inadequado. Você vê que existe uma preocupação até mundial, e o Brasil não é distante disso, que a nossa principal reguladora aqui no Brasil, que é a Anvisa, né, ela passou a exigir a prescrição médica para o uso dessas medicações. A gente tem hoje no mercado basicamente duas medicações que são utilizadas, a semaglutida, né? E além da semaglutida nós temos atualmente, mais recentemente lançado, acredito que tem um ano, mais ou menos de um ano, a tizepatida, que é uma outra medicação também objetivando o mesmo processo. Ela foi também, se você for observar, todas essas medicações vão estar sempre bem descrito que se trata de medicações para o tratamento do diabetes. No entanto, a semaglutida ela tem uma ação específica e a tizepatida tem uma outra ação específica também. Além do controle da glicemia, a tizepatida ela permite que o paciente tenha perda de peso
juntamente com a semaglutida também, mas essa perda de peso ela ocorre com menos efeito colateral, que é o caso da tisepatida. No entanto, o que a gente tem observado é o uso realmente indiscriminado. Isso tem feito gerar uns sérios efeitos colaterais. Com relação à patente da semaglutida, que teve um vencimento recentemente, quais são as expectativas, falando desse mercado de canetas emagrecedoras, a partir de agora? Bom, de certa forma, principalmente para a população diabética, isso é um benefício considerável. Por quê? Porque é um medicamento que a gente realmente observa uma melhora significativa dos pacientes, não só do diabetes, não só da perda de peso, tá? Mas recentemente houveram alguns estudos que falam da importância do uso da semaglutida, inclusive para esteatose hepática, né? Que é aquele paciente que tem gordura no fígado. Então, tem vários benefícios hoje em dia sendo empregado para o uso dessas medicações. Além da perda de peso, que é importante para o paciente diabético, a gente vai ter aí uma redução do custo, né, desse medicamento, já visto que muitos laboratórios eles têm uma tendência, né, de abrir vários lançamentos aí de medicações nesse sentido. Isso favorece a população porque começa a reduzir consideravelmente o custo. Inclusive existe até, eu acredito que possibilidade do próprio governo federal, né, passar a produzir. Isso é algo altamente palpável, né, possível, porque hoje em dia o governo federal tem se intensificado muito na importância da utilização de medicamentos que possam contribuir para o diabetes. Um exemplo disso que a gente tem atualmente é a dapaglifosina, que é uma medicação que foi criada inicialmente para perda de peso e também tem beneficiado muito os pacientes diabéticos. Certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Fique à vontade para falar suas considerações finais. Bom, eu só dou um alerta aqui à população no geral, que procurem uma pessoa especializada que possa prescrever esses medicamentos. Por quê? Por conta exatamente dos efeitos colaterais que muita gente não conhece, e o que a gente tem observado é de muitas pessoas morrerem por conta disso. Por isso a preocupação, né, do ponto de vista médico, para que a gente evite, né, de mais mortes aí no nosso país, e ao mesmo tempo a gente possa favorecer aquelas pessoas que realmente necessitam da utilização e às vezes até oferecer para a população que realmente precisa. E isso eu gostaria que fosse bastante entendido, né? Que a gente tem percebido que às vezes até personal tem prescrito, dentista, a gente tem relatos de vários profissionais, mesmo sendo da área da saúde, mas que não são especializados no tratamento disso. Muito obrigada, doutor. Obrigada a você, internauta, pela sua atenção. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.